Romanos 11, última parte do capítulo, que é essa cântico de vitória, é uma doxologia. A doxologia é um cântico de triunfo, uma explosão de louvor e de júbilo na palavra de Deus. Algumas que tem na palavra de Deus, como Romanos 8, não é? No final do capítulo. E essa é fantástica. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por que Paulo escreveu essa doxologia? Para uns foi por causa de tudo que já dissera na carta, em especial da revelação do grande propósito de Deus, que vai culminar com a plenitude dos gentios e judeus. Para outros, ele escreveu esse cântico para exaltar nosso grande e maravilhoso Senhor e seu plano perfeito em relação à nação de Israel que ele escolheu antes da fundação do mundo. Eu penso que ambas interpretações estão corretas e uma se soma à outra. O propósito eterno de Deus vai ser cumprido e Cristo será tudo em todos. Nós podemos ser tentados ao ler essa obra ou essa doxologia, essa obra de arte paulina, em pensar que Paulo desistiu de entender o plano magnífico do Senhor e está admitindo sua incapacidade para tal, né? E por isso ele teria escrito essa peça de louvor. Muitos podem entender desse modo, né? É admissível que tem nuances do propósito que são muito complexas, né? Nuances do propósito de Deus que são muito complexas e que nós não atingimos o seu pleno entendimento, principalmente em relação à salvação individual de cada um de nós. Podemos pensar, no entanto, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo exatamente o oposto. Ele dá uma recuada, vê o mapa grandioso desenhado pelo Senhor e que tinha sido detalhado desde o princípio da carta. Meu neto veio aqui ajudar no ensino, mas está maravilhoso. Ele se afastou um pouco, né, vendo aquele mapa, e a sua mente, iluminada pelo Espírito Santo, explodiu de louvor, porque ele compreendeu o grande plano da salvação proposto pelo Senhor, ainda que ele não pudesse ver todos os seus detalhes. Então ele começa dizendo, ó profundidade. Profundidade é imensidão, é caráter insondável, que você não vai chegar no fundo, né? É abissal, é como um abismo. Ó profundidade das riquezas. Quais riquezas que ele ministrou na carta? As riquezas da graça, da salvação gratuita, que é algo tremendo, incompreensível, como está escrito, né? As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E também as riquezas da justiça de Deus para nós, porque a justiça é como um mar imenso, né? Que produziu nossa salvação, que nos levou ao Evangelho, né? O Evangelho revela a justiça e vice-versa, né? O Evangelho revela e a justiça é a causa, que é o poder de Deus, né? E justificados pela fé, nós somos reconciliados com Deus.
Como justos, nós vivemos pela fé que nos introduziu essa graça na qual estamos firmes. Nós fomos mergulhados em Cristo, introduzidos em Cristo, feitos herdeiros de Deus, adotados na família de Deus pelo Espírito Santo, e a nossa glorificação final foi garantida. Então, é uma riqueza muito profunda, né? Ó profundidade da sabedoria. O que é sabedoria? É capacidade de se lidar com uma situação que surge em nosso caminho. E por isso, somente Deus, em sua sabedoria, podia propor uma salvação tão grande, um plano tão perfeito como está escrito, que ele ia destruir a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos entendidos, né? Deus tornou a sabedoria do mundo como loucura, né? E Deus salvou os crentes pela loucura da pregação, porque nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então essas coisas são o fruto da sabedoria divina, né? Paulo mesmo, ele diz aos coríntios que ele foi com eles não com sublimidade de palavras ou sabedoria humana, né? Mas ele foi pregando a Cristo e Cristo crucificado. Isso é a sabedoria de Deus, né? Que faz com que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora pelos principados e potestades nos céus. Eles ficam assim, boquiabertos, e veem, puxa, que sabedoria, como Deus fez isso, como Deus propôs esse plano, como Deus está executando esse plano. Só a sabedoria explica. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só Deus conhece tudo, sabe tudo, planejou tudo antes da fundação do mundo. Para isso ele precisava, ele é onisciente, onipotente. O plano dele é perfeito porque ele sabe e conhece tudo. E todos, conhece tudo e todos, né? E ele tem poder de manter o seu propósito, como ele diz em Isaías: farei toda a minha vontade. Ele é o dono de tudo, ele criou tudo, ele é a fonte de tudo, a glória dele eternamente, ele é o fim de tudo. E como ele diz no Salmo 50, meu é todo animal, todo gado, por que você vai me oferecer sacrifício? Tudo é meu, né? Ele dá sustento a todos, ele dá vida a todos, ele dá espírito a todos, ele sustenta a todos pela palavra do poder dele. Então, se a gente entende a profundidade das riquezas, da graça, da justiça, profundidade da sabedoria, na qual Deus lida com seu plano, e a profundidade do conhecimento, onde Deus sabe prever tudo, nós podemos descansar na certeza da nossa salvação. Nós podemos descansar que Deus vai nos levar ao lar eterno. Aí depois ele diz, quão insondáveis são os seus juízos, né? Insondável significa impenetrável, né? Quando você compra um terreno e vai construir uma casa, você faz uma sondagem do terreno. Você vai até onde a sonda consegue furar. Quando chega em um tipo de rocha, que fica praticamente, ela entra na rocha, depois para. Aqui no caso de Deus, não tem profundidade que a sonda para, porque os juízos dele são insondáveis, são incompreensíveis. O juízo é a ação da justiça de Deus. Lembra que juízo e justiça são a base do trono? O juízo é a justiça em ação. Você pode entender, por exemplo, você saberia responder porque Deus permitiu o diabo continuar a existir? Você saberia dizer porque Deus permitiu o diabo tentar Adão e Eva? Ou você saberia dizer porque Deus permite que o mal continue a existir? Ou exista, não é? Ele diz, eu crio o bem e crio o mal. Você saberia explicar? Você sabe explicar por que Deus julgou o mundo com o dilúvio? Você sabe explicar como Deus levantou reinos e abateu reinos? Essas perguntas mostram que
Os juízos de Deus são insondáveis, a justiça dele, está escrito, é como as altas montanhas, e os juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais, está no Salmo 36, 6. A salvação é pela fé e a salvação não pode ser substituída. Nós somos salvos pela loucura da pregação, é indiscutível. Isso é insondável para o homem natural. O homem natural não entende a salvação de Deus. Ele acha que ele tem que fazer coisas para ser salvo. Ele acha que ele tem que aceitar Jesus, levantar a mão, que se ele não fizer isso, E o verdadeiro evangelho, você não pode acrescentar ideias humanas. Alguém teve uma ideia de fazer um determinado tipo de apelo, e aí todo mundo começou a copiar. E isso virou como se fosse o evangelho, ou pobreza de coração, de espírito. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, ou seja, é impossível você descobrir o caminho de Deus, seguir o rastro de Deus, se Deus não te mostrar. Esse é o caminho, diz Isaías, andai por ele. Deus é infinito e limitado e nós somos finitos e limitados. E nós estamos perdidos, então Deus precisa abrir nosso coração para entender os caminhos de Deus. Depois ele diz, quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Ninguém compreendeu. Só quem tem acesso à mente do Senhor, ou aqueles que Deus abriu a porta para compreender. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o pregador do verdadeiro evangelho deve levar os homens a compreender a mente do Senhor. Quem foi seu conselheiro? Ninguém. Isso nos deixa muito humilhados, irmãos? Boquiabertos com a profundidade do plano de Deus. O propósito de Deus é totalmente independente do homem. O homem é devedor, o homem precisa se humilhar. O pregador verdadeiro, do verdadeiro evangelho, deve aconselhar o homem no caminho da salvação, Esse é o caminho que você deve andar para a salvação. Quem primeiro deu a ele, Paulo pergunta? Ninguém. Ele é o que dá gratuitamente as coisas pela graça. E isso também pode ser muito humilhante para os orgulhosos. Ou quem primeiro deu a ele para que ele seja recompensado? Quem pode cobrar de Deus alguma recompensa? Ou quem pode dar a Deus algo? Quem pode comprar a salvação? Quem pode trocar a salvação por obras ou por dinheiro, coisas fúteis? Ninguém. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e glória, pois a ele eternamente. Amém. A gente precisa dizer amém a tudo isso. Nós, como Paulo fez, precisamos recuar, olhar aquele plano glorioso, completo e louvar o nosso grande Deus, Porque, em resumo, o evangelho da salvação, o que ele diz? Que a salvação pertence ao Senhor. Ele fez tudo, ele executa tudo, ele abre seu coração, ele te dá graça, ele te ressuscita dos mortos, ele te dá fé para crer, ele, pela bondade dele, te leva ao arrependimento. Então, onde entra a contribuição humana? 0, 0, 0, 0. E esse evangelho é divisório. E quanto mais se aproxima do fim, mais vai ficar nítido entre os que pregam o evangelho e os que não pregam o evangelho. Porque não pregamos o evangelho para a glória do homem ou para agradar o homem. Pregamos o evangelho para a glória de Deus. Vou dar um exemplo. Aqueles que pregam a doutrina da prosperidade têm uma certa verdade na prosperidade, que Deus prospera, que Deus abençoa. Muitos homens de Deus foram ricos. Mas quando você diz que todo mundo tem que prosperar, que se não prospera está com algum pecado, então isso aí já virou heresia. Então a doutrina da prosperidade tem que ser equilibrada na palavra de Deus, como o evangelho da salvação. É impossível o homem ser salvo por obras.
né? Tem essa doutrina esdrúxula de alguns que dizem que a igreja vai ser arrebatada e aí quem ficar para trás só vai poder ser salvo se der a vida. Irmãos, isso é absurdo. Cristo deu a vida por nós e só nele a salvação. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. E mesmo alguém diz, não vai dar porque vai amar o Senhor. Mas como? Como? Como vai ser salvo se não houver o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Vai ser salvo porque vai pagar a vida? Irmãos, tenham a graça, a sabedoria de Deus, né? E vamos entender o que o Paulo prega, né? Grande plano da salvação tem o propósito de formar uma geração, uma regeneração, uma nova criação de Deus em Cristo, né? E nesse ponto aqui, Paulo termina a grande doutrina da salvação, né? Que é essencial para a vida cristã. Espero que vocês tenham compreendido a doutrina até aqui, porque a partir do capítulo 12, ele vai aplicar essa doutrina, porque o que você faz vem do que você crê, ou o que você crê leva você a agir de determinado modo, ou a sua teologia vai determinar o seu comportamento. Até que nos ajudou o Senhor. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Fica na paz.